Triangulação do círculo. Em Aveiro. Em Aveiro? Então e as minhas queijadas? Bem, já aqui estamos todos reunidos. Bem-vindos a mais um episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha e hoje estou em Aveiro. E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro também. E eu, Max Spencer Donner, estou para variar em Lisboa. Uau! Este é o 12º episódio e não se esqueçam que no dia 28 de junho vamos ter o nosso episódio especial dedicado à causa LGBTI+, onde vamos contar com vários convidados. Exatamente. Na próxima semana vamos ter um episódio especial. É o primeiro episódio especial. Não percam. Meus amigos, eu queria aproveitar para vos dizer uma coisa terrível e triste. A triangulação errou. Neste caso, eu errei aqui há uns dias quando fiz referência às Associações do Norte, num dos nossos episódios, em que referi, aliás, a Casa Aqui como sendo uma das associações que presta apoio no Norte. É mentira, não é a Casa Aqui está em Lisboa, é a Casa Arco-Íris da Associação Plano I. Portanto, está corrigida este erro e com os agradecimentos à nossa ouvinte Ana Ferreira, que nos mandou um e-mail a notar justamente isso. Obrigado, Ana, beijinhos. E já agora, se me permitem, eu vou fazer um complemento relativamente à informação que o nosso ouvinte Pierre, no episódio 10, nos perguntou se nós conhecíamos algumas associações LGBT mais em Bragança. Como tive a oportunidade de informar nesse episódio, falei com várias pessoas e a conclusão é que não existia. Só que as conversas continuaram. O João Paulo do Portugal Gay pôs-me em contacto com a Patrícia Martins, que por sua vez me pôs em contacto com a Sara Canteiro, isto é tudo uma rede, e a Sara, apesar de já lá não morar, pertence ao movimento LGBTIQ de Bragança. Infelizmente este movimento está um bocado parado, segundo ela. Por outro lado, ela sugere que tu, Pierre, entres em contacto com a Associação de Brasileiros aí em Bragança, porque, segundo me disse, dão bastante acompanhamento e apoio a quem chega, apesar de não se ligar tanto ao lado ativista. No entanto, ela também me disse que mesmo que pretendas fazer atividades, de certo que eles ajudam e o movimento também está interessado em contar com a tua ajuda. Portanto, quem sabe se não tens aqui uma oportunidade. Finalmente, se realmente procuras algo ativista e em atividade, a Sara diz que o mais próximo que tens é em Vila Real, na Catarse. Nós vamos responder ao teu e-mail para se quiseres depois em contacto com o pessoal. E por uma questão de justiça, já agora também tenho que fazer referência e agradecer ao Didier, que discretamente e bastante fora do meio, vem enriquecendo o nosso podcast com apontamentos sexy. Obrigado, triangulantes. Beijinhos. Beijinhos. Oh, Max, estás em Lisboa por algum motivo em especial? Ou seja, depois de gravarmos o nosso podcast na semana anterior, foste a algum aniversário ali para os lados de Lagos? Não foi. Não foi, porque realmente eu gosto de procurar zonas de infecção e então vim para o Príncipe Real. Mas depois vou ver se passo por Lagos. Agora que coisas como o Draco passaram a ser cafés naturistas, acho que está. Mais uma semana e tivemos vários e-mails com o correio dos nossos ouvintes e selecionámos um para vos trazer aqui hoje e passo aqui a citar. Há uns anos atrás jogava na Liga Feminina de Rugby. Numa das maravilhosas terceira parte, no final de um torneio misto, um jogador masculino perguntou à minha colega homossexual: por que não fazem uma liga gay para mulheres? Eu e a minha colega desatámos a rir e ela respondeu: para quê? Jogamos todos nesta liga sem problemas. E eu, enquanto ria, abanava a cabeça afirmativamente. Ele: a sério? Sem stress? E nós, incrédulas, a rir. A minha pergunta é: por que os jogadores masculinos não aceitam bem homossexuais na equipa ou liga? Terão medo da sua própria sexualidade? Sinceramente eu não percebo e gostava de saber como se sentem perante este tipo de situações. Sou mulher heterossexual e adoro o vosso programa. Please don't stop, Sylvie. Beijinho, Sylvie. Obrigado pelo teu correio. Beijinhos. E em relação a este tema, nós vamos ter a resposta do nosso psicólogo de serviço, o Luís Carlos Batista, que é psicólogo clínico. Então, respondendo à questão, os jogadores masculinos heterossexuais muitas das vezes nunca tiveram qualquer contacto com pessoas homossexuais, nomeadamente outros homens homossexuais. Por mais que cada vez mais as pessoas homossexuais estejam à vontade em Portugal, esta realidade não é tão generalista. Ou seja, se calhar em Lisboa encontramos mais facilmente pessoas que se assumem sem qualquer tipo de problema e que levam a vida delas normais, mas se formos para o interior de Portugal, se calhar a realidade já não será essa. E mesmo em Lisboa, nem todos os homossexuais ainda estão confortáveis com a sua sexualidade ao ponto de partilharem esta questão que acaba por ser uma parte íntima da vida de cada um com os demais.
Perante isto, os homens que nunca tiveram contacto com outras pessoas homossexuais fantasiam, ou seja, criam ideias que poderão não corresponder à realidade, simplesmente porque desconhecem. E isso leva a um certo medo, ou a um certo desconhecimento. Eu às vezes tenho o problema de usar, ou não gosto muito de usar a palavra medo, porque às vezes trata-se apenas de um mero desconhecimento. E porque a forma como a homossexualidade é vista pode efetivamente levar a um confronto pessoal com a sua própria sexualidade. Não é uma questão fácil, porque depende de pessoa para pessoa, no caso de homem para homem, mas muito genericamente isso acontece porque existe o medo do desconhecido, porque não se sabe como é que é ter um amigo ou um colega da equipa, no caso, que é homossexual. Será que ele vai olhar para mim durante o duche? Será que ele, quando me tocar, vai sentir atração sexual por mim? Será que quando ele me toca ou está perto de mim, será que gosta de mim? Como é que eu vou reagir a isso? Será que eu vou saber lidar com isto? Isto são tudo questões possíveis que um homem heterossexual poderá pensar sobre um homem homossexual, pelo simples facto que desconhece. Não existe essa realidade, muitas vezes, no mundo de alguns homens, ou na vida de alguns homens. E depois, também, para além disto, há também outras questões, mas há outra que me está a surgir, que é quando a pessoa é homossexual e não se aceitou. O que é que isso vai levar? Isso vai levar a um confronto com a parte sexual do próprio. Ou seja, ok, eu sou homossexual, mas eu não quero aceitar esta parte em mim e, portanto, eu vivo uma vida de heterossexual. Ou seja, tenho relações sexuais com mulheres e se calhar até sou casado e tenho filhos. E sempre que vejo um homem interessante que me chama a atenção ou que eu me sinto atraído, eu tento esquecer ou reprimir esses sentimentos e esses impulsos. Então, o que é que acontece quando um homem que está nestas circunstâncias se vê confrontado com outros homens homossexuais? Isto vai levar a um certo mal-estar psicológico, porque a pessoa, sempre que está com alguém que seja homossexual, no caso o homem homossexual, sente que é mais difícil lidar com esses impulsos, com esses sentimentos, porque de uma forma inconsciente vai-lhe estar sempre a mostrar aquilo de que ele tanto foge, que leva a um mal-estar, leva à homofobia em muitos dos casos. Por isso é que se diz, e os estudos apontam isto já há muito tempo, que a maioria das pessoas homofóbicas são de facto homossexuais. Há homens que efetivamente, a partir deste contexto, conseguem depois resolverem-se, ou seja, começam a lidar com a sua sexualidade e acabam por aceitar a sua homossexualidade, mas há outros que se tornam homossexuais da pior espécie, digamos assim, porque querem eliminar o fruto do seu desejo porque não consideram que seja válido ou que não seja aceito pela sociedade. E isto ainda acontece em 2020. Agradeço então ao Luís pelo tempo despendido para nos dar uma resposta mais precisa. Isto não tem a ver com achismos, e então preferimos socorrer-nos do Luizinho para uma resposta mais profissional. Luizinho, eu estou à espera de uma nova fatia de pizza fria em casa do Max, semelhante àquela de 2011. Eu não me lembro nada disso, mas pela minha casa passa tanta bicha. Também, se soubesses tudo o que se passa por tua casa. Posto isto, vamos passar para a nossa rúbrica do nosso querido Miguel, que é a Gazeta dos Dias Úteis, que já toda a gente fala. Nós estamos mortinhos por saber o que é que se passou nesta semana. Olha, na verdade, a semana foi, de uma maneira geral, bastante desinteressante, mas vamos lá. A Gazeta dos Dias Úteis. Segunda-feira foi o dia das aparições. Em direto, via RTP, revivemos as aulas do professor Marcelo, quase umas conversas em família, e em diferido ouvimos o Cherno Durão a dizer que não sabia o que toda a gente sabia acerca do Iraque. Na terça, Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia, presidente da Comissão de Defesa Nacional, comandante supremo das Forças Armadas da República Popular Democrática da Coreia e presidente da Comissão Militar Central, decidiu explodir com o escritório de ligação na fronteira entre as Coreias. Não podia ter trancado a porta, tinha que explodir tudo. Na quarta, foi a vez do Orçamento de Estado Suplementar, aprovado na Generalidade, graças aos votos a favor do PS e abstenções do PSD e de todos os partidos da esquerda, sem esquecer Joacine.
Não foi surpresa ver o Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega, ponto de exclamação, a votarem contra. A Quinta bateu o recorde da maçada semanal. Das minoridades, destaca a entrega na Assembleia da República de uma petição com 95.287 assinaturas pela Federação Portuguesa pela Vida para que se faça um referendo sobre a despenalização da morte assistida, vulgo eutanásia. Os subscritores pretendem reverter a legalidade desta. Esclareça-se. E na sexta, foi dada como aberta uma das épocas mais tristes do ano, a dos incêndios. O primeiro grande do ano foi em Algesur. Desejo que os incêndios nos poupem, neste ano cheio de pandemias, apesar de especialistas apontarem no sentido contrário. Só tenho a dizer que foi uma semana muito má, sinceramente, porque eu vou dar 0 a tudo. Sou muito má para dar pontos. É 0 a tudo, desde o Cherno aos incêndios, por amor de Deus. E ainda hoje comi Cherno. Se me permitir, eu não sei muito bem que pontos dar, porque reparem, por exemplo, alguém já percebeu qual é a diferença entre orçamento retificativo e suplementar? É que acho que ninguém ainda no país conseguiu perceber. Já perceberam vocês? É assim, eu vou-te explicar. O retificativo era apresentado pelo Passos Coelho e o suplementar é pelo Costa. Não, o retificativo foi apresentado por todos eles antes. Por todos eles antes. Portanto, 2 pontos para essa salganhada. Depois para o Kim, 12 pontos. O que é que não nos apetece todos os dias com ansiedade de explodir qualquer coisa? Digam lá. Mas eu acho que foi a mando da irmã. Não interessa quem foi, o que interessa é que explodiu. Todos nós temos vontade de explodir qualquer coisa todos os dias. Portanto, 12 pontos, 12 pontos para o Kim. A petição dos senhores pela vida, nós já os conhecemos. E sabendo com quem é que eles dormem, o que eu faria era analisar as assinaturas, não vão algumas ser ou falsas ou de gente já morta. Ou de menores. Portanto, 0. Mas quando dizes morta, dizes eutanasiada? Provavelmente, quem sabe. Ai, que coisa horrível. Já temos mais haters para o nosso podcast. Mais uma semana, mais uns temas que nós vamos aqui debater. E esta semana tivemos uma notícia esplêndida, que é a vinda da Champions League para Portugal. Quer dizer, para Portugal não, para Lisboa. Portugal, o resto é paisagem. Retifico o meu erro. Mas isto era a notícia que todos os portugueses esperavam, acho eu. Os meus queridos amigos acham que este era o milagre que nós estávamos à espera, que o Marcelo falou. Daniel, eu acho sinceramente que antes de mais nada tu tens que reparar que nós temos uma audiência muito grande de minorias sexuais e devias ter explicado o que é o final da Champions, mas pronto. Eu ainda não me consegui habituar à nova realidade com estas injeções constantes de futebol nas TVs. Como nós já comentámos uma vez no episódio, isto é verdadeiramente terceiro-mundista. Eu queria fazer uma introdução séria a isto, mas não consigo. Portanto, não consigo. Eu não vejo um lado sério para pegar neste tema. Portanto, a coisa atingiu um novo máximo assim que foi conhecida a decisão da UEFA de escolher Lisboa como a cidade para se disputar a final da Taça dos Campeões. Eu achei um must da velocidade com que Marcelo, a partir de Pedrógão Grande, onde lamentava as vítimas dos incêndios já há 3 anos, ter organizado toda aquela espécie de festa privada. E conseguiu que todos aqueles figurões tivessem a agenda livre para comparecer. É impressionante. Como é que se diz, Daniel? É influencer, não é? Influencer. O Marcelo é influencer. Mas estava ali tudo, olha. Desde o Presidente da República ao Primeiro-Ministro, passando pelo Presidente da Assembleia da República, uma belíssima fotografia das 3 figuras mais altas do Estado português no relevado de Belém para anunciar esta coisa de suprema importância que acontecerá nos relevados da capital do Império. A final de uma coisa relacionada com o futebol. Só não se babavam porque estavam de máscara. E como se não bastasse aos 3 tarolas, juntaram-se os ministros da Economia, o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o secretário de Estado do Desporto, o presidente da Câmara de Lisboa, o presidente do Sporting, o representante do Benfica e o Big Boss de futebol Tuga, o Gomes. Eu imagino sinceramente o Marcelo na estrada, na autoestrada, de regresso no carro imparável, com o telemóvel, este pessoal todo, temos que fazer uma coisa, chama ao outro, e todos eles a falarem uns com os outros, cancela, o Marcelo vai. E depois o Costa ainda veio com aquela declaração a dedicar esta coisa aos profissionais da saúde. Portanto, portaram-se bem, tomem lá com a bola. Só faltou oferecer vales de sardinha e assinaturas gratuitas por 3 anos nos jornais diários desportivos. Leis de futebol que se publicam nesta República. Estão lá a sardinha e um vale lá para a bola. Estão lá. E é importante, na festa dos jardins do Palácio de Belém, eu ainda tentei vislumbrar o cardeal patriarca, o Amália, confinado às pressas do Panteão Nacional, por indicação direta do Marcelo, para termos ali a Santíssima Trindade do Fátima Futebol e Fado. Mas talvez seja prematuro. O futebol tem-se encarregado de ocupar o espaço, por enquanto, ainda não ocupado pelos outros 2. E, portanto, quanto a isto é de tal forma ridículo, pouco mais tenho a dizer, e pronto, é assim, vamos embora, vamos à bola, tragam aquilo tudo lá para Lisboa, mas depois não se esqueçam, é só de fazer um circo sanitário à cidade.
pouco mais tenho a acrescentar. Eu realmente acho que... Aliás, a única coisa que está a ser mais destacada pela opinião pública e pelas redes sociais e por essas coisas sempre, é que as pessoas realmente não estão, ao contrário do que o Miguel fez e muito bem, a notar nessa simbologia permanente do futebol nacional. Antes, pelo contrário, elas estão preocupadas é com o Covid. O que, de alguma maneira, mostra que, se não fosse o Covid, esta jogatana política daqueles tarolas tinha funcionado muitíssimo bem. O cocô, o ranheta e o facada. Neste momento, eu chamaria o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República, o Sr. Feliz e o Sr. Contente. Porque eles, de facto, estão numa tal forma de coordenação. E eu não consigo perceber, e agora, saltando um bocado para a análise política e não ficando apenas neste assunto, porque este assunto é patético. Eu quero lá ir. É patético este assunto. Não há mais nenhuma outra maneira que nós possamos catalogá-lo, senão uma patetice pegada ao nível mais alto do Estado. E ao mais baixo do Estado do terceiro mundo. E ao mais baixo do Estado do terceiro mundo. Mas ao nível político, Costa começa-me a impressionar com os sucessivos tiros no pé que continua a dar. Porque, vamos e venhamos, um homem experimentado, um político de águas profundas, como António Costa... De águas profundas não era o outro? Estão todos eles. O Cherne? Não. O Cherne era um tipo de peixe de águas profundas. Agora estou a falar de um político de águas profundas. São coisas diferentes. São colunas vertebrais diferentes. Uns têm espinhas, outros têm ossos. Um peixe de águas profundas da política, como aquele senhor é, pronto, assim, fica bem para os dois, devia saber melhor do que estes sucessivos tiros que ele anda. Quer dizer, por amor de Deus, isto de prémio para as classes profissionais da saúde. Parece que estamos todos a falar com bebés, parece que estamos todos a falar com crianças lá em casa. Não há bom senso. Eu não sei como é que passa pela cabeça de dois políticos altamente experientes, como o Sr. Feliz e o Sr. Contente, este tipo de coisas neste momento, porque realmente há questões que não cabem na cabeça de ninguém. Nós temos metade da opinião pública a pedir que se corte a cabeça aos outros 100 idiotas que foram fazer uma festa em Lagos. E ao mesmo tempo estamos a pensar em encher estádios. Como é que coaduna tudo isto na opinião pública? Não, mas eles dizem que não se vão encher, não se sabe ainda se vão encher, se não vão encher. O que é certo é que uns dias antes vai haver uma final da Taça de Portugal às portas fechadas. A minha avó também não sabia quando é que ia cozinhar feijoada, porque sabia que eu não gostava, mas acabava sempre por me dar feijoada. Sabes o que eu estou a dizer? Exatamente. Quando a gente diz que não sabe, é porque nós estamos a fazer a cama para fazer justamente o que não é viável ser já anunciado. A bem da economia. A bem da economia. E isso leva-nos a outra questão que teremos mais tarde hoje neste podcast. Mas, do ponto de vista político, o circo foi absolutamente lamentável e patético. Não há possibilidade de apoiar de algum modo aquilo que aconteceu. Foi patético. Mas tu viste a quantidade de figurões? Eu dei-me ao trabalho de os elencar aqui todos. Se houvesse um novo terremoto de 1755 ali assim, pronto, limpava-se. Olha, podíamos começar o país do zero com muita facilidade. Patético. Lembras-te nos anos... Não, porque ainda não eras nascido. Mas havia uns autocolantes que quando nós andávamos no liceu se usava a dizer nuclear não obrigado. Daniel, por favor, ajuda-me aqui que ela está a viajar. Eu acho que nós devíamos lançar aqui também uma campanha de Champions não obrigado. Não, isto quando se discutia energia nuclear em Portugal, etc. E havia um grande movimento a nível europeu para desmantelar centrais nucleares na Europa. Havia em vários idiomas, em todos era português, um sozinho depois a dizer nuclear não obrigado. Portanto, eu acho que podíamos reaproveitar esses autocolantes dos anos 80 para pôr Champions não obrigado. Em relação a este tema, eu só tenho a dizer que foi o momento mais reles da política nacional nos últimos anos. E olha que já houve muitos baixos momentos. Ver o Celinho, o Costa, o Ferro Rodrigues, o Presidente da Câmara de Lisboa e o tal homem que eu nem sei quem é, dos clubes de futebol ou seja o que for, é reles, é gozar com a cara das pessoas e é tirar areia para os olhos da população, porque enquanto se fala de futebol não se fala dos problemas graves que nós estamos a viver e ainda vamos viver, que é uma crise social, uma crise económica e uma crise de saúde pública. E acho, como o Max estava a dizer, estes tubarões já não aqui há anos, que fazem parte do problema, o Marcelo e o Costa fazem parte do problema porque andam aqui há décadas, acho muito estranho virem agora valorizar e glorificar um desporto que é um dos mais corruptos a nível mundial, para já não falar a nível nacional. Acho que é gozar com a cara de quem trabalha e realmente aquela declaração de Costa mete-me nojo. É simplesmente achei nojento e desliguei a televisão quando ouvi aquilo.
É que o problema com o Costa, permitam-me interromper, é que eu insisto, a minha questão não é que eu acho que ele seja, para ver se a gente consegue ter um ponto de dissonância, eu não acho que ele seja parte do problema. O que eu acho é que ele está a decepcionar, o que é paradoxal com os níveis de apoio nas sondagens, porque o nível de apoio nas sondagens traduzem justamente o contrário. Mas em termos de discurso político, ele está-me a decepcionar um bocado, porque tem sido muita coisa. O apoio à campanha presidencial de Marcelo foi, continuo a dizer, um enorme erro político. Vai ser um enorme erro político. E depois são estes passos em falso, não vou usar a expressão em francês para as outras não me acharem odiosa, esses passos em falso que ele anda a fazer, de comentários, ir ao Algarve, dizer que adorou o Algarve vazio, deixar os algarvios num pé de vento de raiva, porque aquilo assim é que parecia os anos 60. Depois vi dizer que entrega o Champions Final como prémio aos profissionais de saúde. É tudo uma falta. Nem parece dele. Isto foi quarta-feira, dia 17. E eu, na Gazeta dos Dias Úteis, na quarta-feira, o que eu destaquei foi a discussão do Orçamento de Estado suplementar. Podia ter optado também por falar nesta coisa, mas naturalmente optei por aquilo que efetivamente tem um impacto direto no futuro do país. Eu sinceramente também não sei, no próprio dia, posso estar errado, mas no próprio dia tive uma impressão, que me pareceu que o Presidente estava, ou por outra, que lhe estava a ser cobrado um favor de marketing político. Porque de facto a opinião pública tem sido bombardeada nos últimos dias com a sucessão de países europeus que não vão deixar entrar portugueses. E portanto era necessário de alguma maneira alterar a narrativa de os estrangeiros não querem nada com Portugal neste momento. Essa alteração à narrativa era extraordinariamente importante ao esforço do governo. E, portanto, eu não sei se não foi cobrado um favor ao Marcelo. Sinceramente, não faço a mínima ideia. Não Olha sei. que é um bom ponto de vista. Não sei. Pode ter sido. Mas sei um enorme tiro pela culatra. O anunciado milagre está aí por aí abaixo. Pô, eu também não sou cínico ao ponto de dizer que o milagre foi por aí abaixo. As coisas correram bem no início. Agora estão a correr menos bem. Todos nós já sabíamos que as coisas podiam correr menos bem. E, aliás, vamos lá ver. Com o desconfinamento, nós sabíamos que os números iam aumentar. Eu não sou assim tão crítico com o governo como o pessoal agora está a ser. Mas em Portugal passa-se rapidamente bestial a besta. Este tipo de coisas estão a acontecer por toda a Europa. Toda a Europa está a ter surtos mais ou menos controláveis, mais ou menos descontroláveis, agora com o desconfinamento. Nós temos uma situação em Lisboa que está longe de ser controlada. Pronto. Sim, mas é natural, repara, que ao desconfinar, todos nós sabíamos que o número de infectados iria aumentar. É lógico, se o vírus anda por aí assim, pois, se as pessoas andam na rua, naturalmente as infecções vão aumentar. O ponto-chave aqui assim é se nós estamos a saber os números desse aumento e se temos capacidade para ir dando conta, capacidade hospitalar, nomeadamente, para ir dando conta desse aumento. Isso, se for feito de uma forma consciente e controlada, naturalmente que era mais do que previsível. Mas a resposta, desculpa interromper-te, a resposta parece ser sim a ambas as questões. Porque, por exemplo, a opinião pública foi bombardeada nos últimos 3 ou 4 dias, sucessivamente, por nós já temos números mais positivos ou mais altos do que Espanha, e viemos a saber agora, nas últimas 24 horas, que Espanha estava a aldrabar os números. E de repente apareceram mais 1.200 mortos. Sim, portanto, mas há aqui ainda outro fator. Nós estamos a fazer testes em massa. Por exemplo, em Lagos. Exatamente o que eu queria dizer. Em Lagos já fizemos. Exato, nós estamos a testar em massa. Se nós estamos a testar mais do que a maioria dos outros países, é natural que é aquela coisa do que quem procura acha, não é? Exato, e portanto eu acho que o trabalho que está a ser feito pelo governo é um bom trabalho. Sim, portanto, quanto a isso. Agora, o que eu acho é que esta operação foi uma operação em que o governo tentou erradamente, e parece-me que aí voltamos ao início. Voltamos ao início. Não só de futebol vive este país, não é? Também embora pareça. Embora pareça, mas também temos o Covid presente na comunidade e assistimos nesta semana a um frenesim de declarações sobre festas ilegais em Lagos e outras tantas espalhadas pelo país, e vemos nas redes sociais cada vez mais pessoas a pedir as cabeças dos responsáveis das tais festas, e vemos também o Estado supostamente a querer pedir indemnizações a quem organiza festas. E isto é um novo caminho no combate ao Covid, que é julgamentos na praça pública e indemnizações a quem não cumpre as regras sanitárias impostas pela DGS. O que é que vocês acham sobre este tema das festas ilegais e da transmissão do Covid? Eu tenho uma opinião altamente contra-maioritária nesta questão das festas. Enfim, é o que eu estava a dizer há bocado. Em Portugal, para passar-se a besta é muito rápido. E julgamento de praça pública e de redes sociais, toda a minha gente gosta de fazer. Toda a minha gente se queixou que estava confinada, mas toda a gente está pronta a apontar o dedo a quem imediatamente faça qualquer coisa, como fazer uma festa. Desculpa, sinceramente... lembras-te daqueles torquemadas de janela que ficavam a apontar o dedo a quem andava na rua? Sim, e a postar nas redes sociais. Exato, postar nas redes sociais. Portanto, isto não é de agora. Isto não é de agora.
agora. Agora agravou-se, não é de agora. Agravou-se com os números a subirem e com o clima de medo que legítimo ou ilegitimamente se está a implantar aqui nos nossos países. É natural que as pessoas que se sintam cada vez mais assim. Agora, o que eu não compreendo e estou a bater nesta tecla, uma vez mais, lá vem o jurista, estou a bater nesta tecla desde há bastantes semanas, praticamente desde que saímos do estado de emergência, é que gente que manda no país e tem a obrigação de saber melhor as regras e das normas que devem guiar a sociedade, se aplicam ou não, continua a insistir em, como dizer, remédios sociais e jurídicos que não colhem, nem vão colher. As pessoas podem estar proibidas pela lei de saúde pública de fazer ajuntamentos de mais de 20 pessoas, restando saber qual é a diferença em termos epidemiológicos de uma festa com 20 ou 21 pessoas. Partindo do pressuposto que a divisão que é imposta no quadro da lei de saúde pública foi nas 20 pessoas, eu não consigo perceber, como jurista, como é que isto se coaduna com o direito constitucional que as pessoas têm à reunião. Porque o direito constitucional é superior à lei de saúde pública. Portanto, ao invés dos nossos políticos assumirem a responsabilidade que têm nesta má gestão daquilo que se está a passar, parecem estar a preferir acicatar e a responder às opiniões públicas dizendo sim, vocês têm razão, é verdade, isto não pode ser assim, não pode haver festas, não pode haver isto, aquilo. Pois, não pode haver festas, nem pode haver acumulações no quadro da lei de saúde pública. Mas a Constituição está acima disso. E, portanto, as pessoas têm os seus direitos constitucionais garantidos. O que é que devia ter sido feito? Talvez não se devesse ter acabado com a lei de emergência constitucional. Talvez se devesse ter continuado com o estado de emergência, eventualmente reduzido àquilo que devia ser. Porque eu, sinceramente, não estou... Ainda que compreenda que as pessoas estejam chocadas, que haja festas e que haja falta de bom senso, eu não estou na disponibilidade de exigir que as pessoas reduzam o seu direito ao seu direito constitucional, passo a repetição, sobre base numa qualquer pressuposto de bom senso que elas não são constitucionalmente obrigadas a ter. Portanto, isto foi tudo mal construído. E como todos os juristas dignos de nome neste país, constitucionalistas, disseram, no dia em que o estado de emergência acabou, isto ia acontecer. E mais, isto vai continuar a acontecer. Portanto, os políticos têm duas uma. Ou reagem, ou aplicam as soluções que são corretas do ponto de vista jurídico e, portanto, dizem isto é uma questão que suscita um estado de emergência e nós temos que ter medidas restritivas dos direitos constitucionais das pessoas, ou então, pura e simplesmente, não podem embarcar neste clima de guilhotina pública que a Ministra da Justiça instrui, como se fosse possível instruir a Procuradoria-Geral da República, como se funcionalmente a Procuradoria-Geral da República dependesse do Ministério da Justiça para processar as pessoas e fazer pedidos de indemnização contra os organizadores. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se alguém já conseguiu perceber se aquilo desde logo era uma empresa privada ou se era uma organização particular. Estás a falar de quê? De Lagos? Da festa de Lagos. Acho que uma pessoa que resolveu fazer uma festa de aniversário declarou que não iriam mais que 20 pessoas e apareceram 100 e não sei quantas, pronto. E como é que... Não vou entrar agora em questões de debate jurídico. Max, não dá. Mas como é que se espera, a nível de opinião pública, quem esteja minimamente preparado para debater estes assuntos de um ponto de vista a sério, como é que se espera que se possa exigir indemnização a quem participou voluntariamente numa festa? Vamos lá ver. O discurso é: bom, sacrificamos a economia a favor da saúde e agora vamos equilibrar as coisas de maneira que também não matemos a economia. Agora, eu concordo contigo que efetivamente isto... Não sei, o que é o bom senso? Como é que tu legalmente dizes as pessoas têm tempo? O que é o bom senso? Como é que tu vais processar alguém por bom senso ou por falta dele? Porque se for assim, eu vou já processar o Marcelo e o Costa por terem trazido a Champions para Portugal e quero ser indemnizado é óbvio, também. É que bom senso serve para tudo. Bom senso serve para toda a espécie de julgamento. Não havendo isso, efetivamente eu concordo que o estado de emergência, se realmente a coisa começa a ficar neste nível, e estamos a falar de uma festa em Lagos com mais de 100 pessoas, a famosa festa na Ajuda. Depois houve, na noite de sexta para sábado, em Carcavelos, com mais de 1000 pessoas, que a PSP teve que ir lá dispersar aquele pessoal todo. Isto não é também exclusivo só de Portugal. Relembro uma vez mais em Nápoles, quando os adeptos do clube de futebol local, eu acho que o futebol vai ser a nossa desgraça, fizeram as festas nas ruas aos milhares, sem qualquer preocupação. E, portanto, uma vez que não há bom senso, tem que se declarar um estado de emergência. Porque a declaração do estado de emergência não é obrigar as pessoas a enfiarem-se em casa outra vez, porque isso também a economia não aguenta. As coisas são condenáveis. Ela pode ser mais ou menos extensiva. Exatamente. Portanto, é precisamente para continuar a garantir que a economia funcione com a questão sanitária controlada. Porque uma coisa é certa, se isso se descontrola, pois aí é que não há nem saúde, nem economia, não há nada. Acaba os Champions, acaba o turismo no Algarve, aí é que acaba tudo de uma vez por todas.
Eu acho engraçado que há 2 meses incutiram os políticos e a comunicação social ajudaram a incutir o medo junto da população, para passar 2 meses dizerem saiam de casa, divirtam-se, gastem dinheiro, andem na rua, vão ao futebol, fazem festas, façam tudo o que seja. E ainda este fim de semana ali uma notícia de dizer que supostamente em julho já se está a pensar em baixar do estado de calamidade para outro nível mais baixo. E que estão a pensar em que a nível regional e tal, que é tudo muito bonito no papel, mas depois na prática é completamente diferente. As pessoas têm que sair, é normal que aumente como vocês estavam a dizer. Agora, não podemos chegar a um ponto de começar a pôr as pessoas em tribunal. Quer dizer, e ainda esta semana também vi que o Ministério Público já ia tomar conta do caso da festa de Lagos. Então, se é assim... Não, mas era isso que eu estava a dizer, Daniel. Público era isso que eu estava a dizer. Exato. O Ministério Público poderia tomar conta da festa de Lagos se houvesse um estado de emergência. Não havendo um estado de emergência decretado, vai dizer o quê? Não, a questão não... Desculpa. Que o bolo era feio? Desculpa, Miguel, a questão nem é essa. O Ministério Público pode, de facto, tomar conta daquilo por uma razão muito simples. Porque a desobediência aos princípios da lei... E agora impõe-se aqui um esclarecimento jurídico. A desobediência àquilo que é da Lei de Saúde Pública neste momento foi culminado com as novas leis, ou seja, foi estabelecido que era crime. E, portanto, o Ministério Público pode atuar com base nisso, entendendo que é um crime. Agora, esta lei, esta interpretação da lei que leva a que as pessoas vejam os seus direitos constitucionais sujeitos a uma eventual culminação de um crime, é inconstitucional. Ponto final, parágrafo. Portanto, o que vamos ter é situações, se de facto o Ministério Público levar estas questões adiante, o que vamos ter é situações como a que tivemos em Ponta Delgada, com aquele advogado com o habeas corpus da pessoa que foi sujeita a 15 dias de quarentena só porque vinha do continente. Acham que esta questão específica da festa em Lagos não tem um bocado a ver com acalmar a população que pedia justiça e eles estão a tentar mostrar algum trabalho, a dizer nós vamos atrás dos organizadores da festa, não se preocupem que o governo está em cima. Óbvio, Daniel, é uma vez mais marketing político. Mas nós, como comentadores amadores, não podemos pura e simplesmente olhar para o marketing político e cair nele. O que nós temos que encontrar são os verdadeiros responsáveis. E os responsáveis são os políticos que decidiram acabar com o estado de emergência, que pelos vistos, segundo os cientistas de serviço, se justifica. Se é a ser verdade tudo aquilo que nos dizem. Uma vez mais insisto que as coisas estavam a ocorrer e continuam a correr bem. É porque depois embarcamos facilmente, porque neste momento as parangonas é tudo tipo correio da manhã. Sim. É o pânico. Portanto, neste momento há assim um caldo muito estranho. O que é certo, a sensação com que eu fico é que nós estamos a ser confrontados com aquela velha máxima. E o Costa referiu isso quando realmente retirou o estado de emergência. Disse agora é convosco porque o Estado não pode tomar conta, não é papá, não pode estar a tomar conta de todos vós. E, portanto, é a maior liberdade, maior responsabilidade. E, ao que me parece, a baixa responsabilidade de poucos está a colocar em risco a liberdade e a vida de muitos. É a velha questão. Se os únicos que corressem perigo fossem quem se arrisca nestas festas, queria lá eu saber. O problema é que há aqui uma responsabilidade social, que, em último caso, é para com o pessoal de saúde, porque depois esse é que tem que ir correr o risco da sua própria vida para tratar dos inconscientes e dos infectados pelos inconscientes. Só espero que não lhes paguem vales de futebol, não é? Como nós não entendemos os limites, então para que se decrete um novo estado de emergência? Se o povo não sabe estar à altura das circunstâncias, então que se baixem as circunstâncias à altura do povo. E já agora que façam isto antes do Chega tomar isto como bandeira sua. Julgo eu que não tarda muito para começarmos a ouvir por aí coisas do tipo: eu não sou a favor de ditaduras, mas é assim que começa. Eu não estou a dizer que as pessoas atuaram com bom senso. O que eu estou a dizer é, como cidadão, eu não admito que se limite o direito constitucional de alguém com base no bom senso de terceiros. Claríssimo. Percebem? Claríssimo. Eu compreendo que as pessoas não gostem do facto de alguém fazer uma festa de 100 pessoas, porque isto lá está, põe em causa o esforço de toda a gente. Mas agora, como cidadão minimamente formado e receoso dos meus direitos e da supressão dos ditos, eu não admito que ninguém interprete o meu direito constitucional ou o que quer que seja com base no seu bom senso. É o enquadramento. Era só o que faltava. É o enquadramento. E isso é responsabilidade dos políticos. A lei de emergência constitucional nunca devia ter sido retirada. Eu compreendo, como já o disse aqui várias vezes, eu compreendo que os efeitos económicos, psicológicos, etc, não sugerissem a sua manutenção. Mas poder-se-ia ter mantido a lei de emergência constitucional com efeitos progressivamente mais reduzidos, como, por exemplo, a limitação do direito à reunião ou do direito à Assembleia, coisas assim do género, para impedir que nós estejamos numa situação em que estamos basicamente a pedir justiça popular. Então, mas nós estamos a pôr semáforos nas praias, estamos a pintar riscos nos parques, estamos a fazer as coisas para o cidadão comum. Isto não entra na cabeça, não faz sentido.
Não faz sentido. Porque isto vai Exatamente. ser um regabof, vai ser impossível. Como algarvio, residente no Algarve, posso-vos dizer que é impossível controlar as festas de 100 pessoas. Qualquer festa Claro. de Caracacá tem pelo menos 50, 60 pessoas, Claro. mesmo sem ser comercial. Exatamente. Festas sociais, então, vão ser... Agora imagina o É potencial impossível. de irradiação Claro. de contágios que isso vai trazer para todo o país. A população Porque no Algarve sobe de 0,5 milhões em janeiro para 2 ou 3 milhões em pleno verão. Toda esta gente está a fazer festa, não está a fazer mais nada. E depois temos a cereja no cimo do bolo, que é a final da Champions. Pumba A ali, final da Champions. em agosto, pumba, toma lá. Para quem ainda não foi infectado, tem aqui o bónus. Mas agora passamos para a parte final do nosso podcast. A minha passadeira maricone. Passadeira maricone. Desta semana vamos ter um update de um tema que falei na semana passada, que é sobre a Casa Real Espanhola. A ex-amante do ex-rei Juan Carlos deu uma entrevista onde pôs a nu Qual delas? a principal, a Alma, ex-aristocrata, que se divorciou de conde ou duque. Olá, Então, mas espera. É a ex-amante do ex-rei, que por sua vez era ex-aristocrata, mas isto... Ela passou a ser ex-aristocrata no momento que soube que ela era amante do ex-rei. Porque os aristocratas não são Mas galdérias, também já não é, amante, já é ex-amante. Isto é confuso. É ex-amante. Pode ser já amante, ninguém- o rei é que já é ex. E ela pôs a nu a corrupção na Casa Real, onde numa entrevista revelou que o atual monarca Filipe VI de Espanha tinha conhecimento do que é que o pai fazia e daquele suborno da Casa Real Saudita para a construção de uma linha férrea de alta velocidade entre Meca e Medina. E eu posso dizer que acho que este é o grande acontecimento que vai pôr por fim, finalmente, esta anomalia que é a Casa Real Espanhola. E ainda para mais tenho-vos para dizer que há a possibilidade que o rei emérito Juan Carlos pode vir de exílio para o Estoril, amigas. Outra vez? Outra vez? Então, mas e quem é que vai apanhar o tiro agora? Haverá castings muito em breve para encontrar uma amante portuguesa para o senhor corrupto. Isso Ele certamente que deve haver aí umas quantas. Tem que ser loira e branca. Ele só gosta de Sabes ser que com a pandemia houve muitas loiras que desapareceram. Vou procurar ali no palco do Finalmente que elas estão sem trabalho. Outro tema que eu também gostava de falar é o novo livro do ex-conselheiro da Casa Branca, o Bolton. Eu aconselho desde já, amigas, não comprem o livro porque estão a financiar homofóbicos, racistas e fascistas. Se tiverem a infelicidade de ter o livro na mão, atirem-no para um mar, que é mais do mesmo. Acho que é engraçado pessoas na administração da trampa estão lá dentro e não fazem nada. Vem cá para fora. Ai meu Deus, que ele é muito mau. Não, aliás, ele tentou não testemunhar justamente para se reservar para o seu próprio livro. Então, mas tu Portanto, queres que nós juntemos esse livro ao do Cavaco? Este livro deste senhor, que foi um dos arquitetos da invasão do Iraque, Este já queria do Irão. e do Irão, pronto, e temos aqui uma lista enorme de países que ele queria invadir. Venezuela, Irão, Coreia do Norte, China, horrível, nojento, e amigas, leem as notícias na televisão e mais nada, porque não vale nada. Outro tema, a mãe da Meghan Markle, que eles estão em Los Angeles, vai viver com a filha e com o genro para cuidar do neto, do Archie. Mas eu achei curioso que eles estão numa mansão com dezenas de quartos e a mãe vai ter que viver para o anexo. Mas pronto, Será que é privacidade? É como aqueles imigrantes, têm o casarão e depois vivem todos no anexo. Outro caso que eu também vi muito interessante foi do Harvey Weinstein, aquele violador nos Estados Unidos que tinha uma empresa de cinema, que afinal ele não viola ninguém. Ele tinha um problema no escroto, coitadinho, não podia violar ninguém. Espero bem que a fruta caia de podre. Um beijo muito grande para o Bloco de Esquerda e para o PCP. São umas vendidas. Ninguém só pôs a ida do Centeno para o Banco de Portugal. Vendidas. É o que é. Falam em transparência, falam em rigor, mas depois, quando é esta coisa de passar do Ministro das Finanças para os governadores do Banco